irmã, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem desse canal que foi preparado com muito carinho para você. E hoje eu vou te desafiar a ser uma pessoa extraordinária espiritualmente, porque eu irei falar a respeito de como ser uma pessoa incrível nas mãos do Senhor. E eu queria também te pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, porque isso ajuda a alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. E eu queria abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 7, que diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. É bem verdade que muitos conhecem a história do jovem Timóteo. Um jovem usado nas mãos do Senhor, foi filho na fé de Paulo, a sua mãe e a sua avó eram mulheres cristãs, foi uma pessoa tremendamente usada por Deus, cheia de propósitos do Senhor. Mas o que poucos sabem é o contexto em que essa carta a Timóteo foi escrita. Esse jovem estava em um momento de crise na sua vida espiritual e é exatamente por essas razões que Paulo escreve, porque nesse momento ele está se deixando se abater pelos acontecimentos da igreja da época e o seu chamado ministerial estava sendo afetado em razão disso. E é por isso que Paulo vai dizer nesse versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade. E falar em exercício, nós estamos hoje numa era fitness, onde todos nós buscamos ter um corpo saudável, nós queremos ter uma vida melhor. Alguns querem ter um corpo musculoso, outros desejam praticar atividades físicas, mas ninguém acorda numa determinada manhã e alcançou esse objetivo. É necessário persistência, é necessário disciplina e é necessário prática. Pensa comigo, você entra na academia, faz a sua matrícula, faz a sua avaliação com o educador físico, você chega lá todo empolgado para crescer, para malhar, para treinar, para ser saudável. Mas após o primeiro dia de treino, você não quer mais retornar para a academia porque você está completamente exausto, parece que um trator passou por cima de você porque o seu corpo não estava preparado para aquele tipo de atividade física. O seu corpo não estava simplesmente acostumado a essas atividades. Mas o detalhe é que se você quiser alcançar o seu objetivo, você precisa continuar focado nisso, precisa continuar disciplinado nessas práticas. E voltando ao texto, o que Paulo pretende aqui? Paulo pretende que Timóteo observe que existe um objetivo espiritual maior. Paulo sabe da importância de uma pessoa continuar focada nos seus objetivos espirituais. Paulo está guiando Timóteo a esse progresso espiritual. Tanto é que no capítulo 4, no versículo 16, ele vai dizer: fazendo isso, vai salvar não somente a ti, mas também a muitos dos teus ouvintes. Não dá para ter uma vida saudável com uma outra pessoa treinando em nosso lugar. E para se tornar um servo de Jesus preparado, é necessário que você se prepare, é necessário que você pessoalmente se exercite, é necessário que você pessoalmente continue focado e disciplinado a ser usado pelo Senhor. Paulo, Jonathan Edwards, o próprio John Piper dos nossos tempos, pessoas extremamente usadas por Deus, mas eles precisaram se preparar. O apóstolo Paulo passou 14 anos sendo cheio do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus para que pudesse ser usado nas mãos do Senhor. Então crie uma rotina de exercícios espirituais, leia mais a palavra de Deus, ore mais, leia mais livros, evangelize mais, adore mais ao Senhor, tenha um exercício espiritual diário para que você seja cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido a qual o texto se refere são as palavras da fé e a sã doutrina. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse momento. Perceba naquilo que o texto está dizendo. Estudar a palavra de Deus vai te tornar habilitado para deixar de fazer as coisas erradas e para fazer as coisas certas para o Senhor. Você vai viver para a glória de Deus. Estudar a palavra de Deus vai te dar suporte para que você permaneça diante do Senhor com uma vida irrepreensível. Com esse exercício espiritual você terá sucesso na sua caminhada cristã.
você vai combater o bom combate, você vai guardar a sua fé, você vai ter a consciência saudável, protegida diante do Senhor. E o fabuloso é que você vai agradar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador de todo o universo, o nosso Deus. Diz a Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 11, toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Todo início de atividade física, como eu disse no começo, de fato parece ser um grande desafio, é muito ruim, é desgastante, mas logo que você começa a perceber os resultados, você não deseja mais parar de praticar aquelas atividades. E no reino de Deus é exatamente a mesma coisa. Quanto mais capacitado você for, mais Deus vai te usar. Quanto mais de Deus você tiver, mais de Deus você dará para as pessoas. O Senhor te levará para as nações, o Senhor te fará um líder na sua igreja local, no seu bairro, na sua cidade. No trabalho você será um referencial. Na faculdade, as pessoas irão atrás de você a pedir conselhos, porque você terá as palavras de vida eterna, as palavras do Senhor. Você viverá sonhos que nunca imaginou nas mãos de Deus. Se Timóteo tivesse desistido do seu chamado, se ele tivesse abandonado a carreira cristã, com certeza o Senhor levantaria outra pessoa para esse trabalho. Mas jamais Timóteo seria lembrado como aquele jovem usado nas mãos do Senhor para continuar o trabalho da igreja na cidade de Éfeso. Jamais seria lembrado como um filho fiel de Paulo, que deu seguimento à expansão do reino de Deus naquela cidade. Então, chega de uma juventude rasa de Deus, pessoas que não se comprometem com o Senhor, que não se exercitam nas práticas cristãs, que não vivem mais uma vida de devoção, de entrega ao Senhor, que não vivem aquilo que o salmista diz no capítulo 42, assim como a costa anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Já parou para pensar por que Deus não mais tem levantado outros Moisés, outros Estevãos, outros Paulos, outros Jonathan Edwards? Porque não mais tem visto jovens com sede do Senhor, não mais tem visto jovens com coração entregues em sua presença. Como disse o salmista, usa-me a mim, Senhor. Temos visto uma geração de jovens, de pessoas rasas de Deus. Mas nessa mensagem eu queria te desafiar a ser extraordinário na mão do Senhor, a Deus te usar de maneira incrível, a partir do momento em que você entregar o seu coração por inteiro em suas mãos. É tempo de Deus quer usar pessoas jovens para revolucionar o presente século, para transformar essa sociedade por meio da sua palavra e do seu poder. Enquanto você está ocioso com a sua vida espiritual, deixando de crescer, veja como o mundo está através das lentes da palavra de Deus. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitados na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta, 2 Pedro, capítulo 2, de 13 a 16. Isso continua acontecendo hoje. Uma vez que você não se prepara e não busca ser cheio do Espírito Santo, é como se estivesse concordando de maneira implícita com aquilo que Satanás tem feito para destruir a vida de outros jovens, a vida de outras pessoas. Há uma história muito conhecida de dois jovens de 20 anos, chamados escravos moravianos, ao saber que no leste da África existia uma ilha onde tinham 3.000 escravos. E aquilo contorceu o coração dos jovens por saber que aqueles 3.000 escravos não conheciam a palavra de Deus. De maneira que motivou a evangelizar aqueles escravos. Eles entraram em contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam evangelizá-los. De imediato o dono disse que jamais nenhum pastor, nenhum clérigo iria naquele local falar dessa história sem sentido. Eles suportaram a ideia de permanecer confinado
e escravos por toda a vida. Mas não se conformaram em saber que todos aqueles escravos poderiam morrer sem conhecer a Cristo. Em razão disso, venderam-se como escravo para pregar aos escravos. O dono daquela ilha os aceitou como escravo e a partir dessa oportunidade, eles passaram a falar de Jesus Cristo para aquelas pessoas. No momento da sua despedida, familiares, amigos, em choros e prantos, alguns perguntavam: por que estão fazendo isso? Vocês nunca mais olharão os familiares, nunca mais olharão os seus amigos. E enquanto o barco seguia a viagem, eles levantaram as suas mãos e disseram: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sacrifício. Após esse vídeo, deixa tudo que você está fazendo e vai para o seu quarto. Diga: Senhor, usa-me. Encha-me do Teu Espírito Santo. Ainda que isso custe a minha vida, eu quero exercitar-me. Você pode pensar que não tem habilidade ou capacidade para que o Senhor use a tua vida, mas pare para pensar na história bíblica. O Senhor sempre fez planos que para nós parecem ser impossíveis, através de pessoas que eram inaptas, inabilitadas. Usou um jovem raquítico para fazer dele governador do Egito. Usou um velho gago para fazer dele um libertador da nação de Israel. Usou um profeta para vencer outros 400 profetas. E detalhe, descendo fogo do céu para queimar um altar que estava encharcado de água. Usou o filho de um carpinteiro, nascido em uma manjedoura, para fazer dele o Salvador do mundo. Qual história Deus quer fazer através da sua vida? E mais uma vez eu queria pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse os sininhos das notificações e também compartilhasse essa mensagem de Deus com outras pessoas. Porque fazendo isso, o YouTube vai entender a importância do canal e vai impulsionar essa mensagem a alcançar outras pessoas. Que Deus abençoe.